massa, você vai usar meia xícara de açúcar refinado, 2 gemas, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, meia xícara de chá de manteiga, meia xícara de leite, 1 colher de sobremesa de fermento em pó. Isso. Isso pra massa. Então hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu vou colocar os ingredientes, minha mãe já tá com a luvinha e é ela que vai amassar. Muito bom. Não é ela que faz sempre? É só misturar tudo e começar a mexer? Porque Só daí eu vou passando sim. os ingredientes do creme. Isso, então eu vou misturar todos os ingredientes da massa aqui dentro Tá. e ela vai amassar, Tá bom. tá bom? Então, pro creme, você vai usar 2 colheres de sopa de amido, 1 lata de leite condensado, 1 xícara de chá de leite, 2 gemas e 1 lata de creme de leite sem soro. Aí você vai fazer também uma cobertura para deixá-la ainda mais maravilhosa. Com 2 caixas de gelatina sabor morango e morangos frescos para decorar. Então Espetáculo, ela né? começa mexendo com a espátula, Ah. né? E aí depois vai mexer com a mão Ah, e tem que depois trabalhar na vai sovar Vai um pouquinho aqui na mesa. Então tá? essa é aquela receita que você já perdeu a conta de quantas vezes fez, né, dona Neide? Nossa, já perdi. Tem que multiplicar o número de natais, com o Nossa. número de aniversários das pessoas, com o Com o número de número vezes de datas que os especiais. vizinhos pediram pra Não. fazer, porque quando a receita fica famosa, todo mundo pede pra você levar, Não, né? e Com assim, certeza. as datas que os netos pediram quando não era data e pediram mesmo assim. Fim de semana comum, É. né? Final de semana comum. Vou almoçar na casa da avó. Ah, torta de É um morango. evento. Torta de morango e outras Olha, coisas tem uma mais. outra também, Olha, mas um era pratinho. tão Muito básica sofisticado. que eu não trouxe, Ah, qual? que é o pudim de leite. Ai, gente, o Pudim pudim de de leite é um leite clássico em condensado. qualquer família, né? Então, Pelo é menos clássico, a minha, é clássico. o pudim de leite tem Quando que tá eles lá. não pedem Eles a chegam torta em de casa, morango, é o pudim. É o pudim Ou e quando torta. eles não pedem a torta de morango e o pudim. E o Aham, o pudim, pudim de leite é a Sim. sobremesa preferida do meu marido. E quando a gente vai de final de semana, minha mãe sempre faz. Minha mãe adora Mas fazer eu gente. tenho que fazer sempre quando eles vão almoçar em casa. É. Tem que fazer. O pudim Tem que é fazer. demais, né? Não Aí tem um como. quer uma coisa, outro quer outra. E Aí você ela faz aquele uma banquete de doce. doce. Aí ela faz Aí uma vira um- mesinha desse tamanho aqui, assim, É, eu cheia de conheço isso. coisas, assim. Não tem Cheia. coisa mais gostosa, gente? Eu espero que isso Porque vem não um acabe neto, nunca. vem um neto e pede uma coisa. Eu tenho Vó, medo, sabe? Faz Também. isso. Eu tenho medo que isso acabe um dia. Eu também. As pessoas têm se isolado tanto que eu tenho medo que às vezes isso acabe. Eu espero que as famílias nunca parem de se reunir e Eu- que essas mesas lotadas de doce eu também espero. não acabem nunca. Eu espero que Na minha continue casa vira uma sempre. orgia gastronômica, porque cada um tem uma Exatamente. preferência. Cada um é tem um uma doce coisa. de café com chocolate, Exatamente. o pudim, Exatamente. o outro doce, uma torta de chocolate. É sempre umas Mas 3, os 4 meus é almoço assim de comida salgada. Primeiro cada tem um aquele pede uma monte de coisa. coisa salgada que ela Gente, faz. que Porque loucura, que se delícia. o Muito neto gostoso. pede uma coisa, ela Eu faz, se o adoro. neto pede outra e tal, ela faz aquela mesa Eu- com um monte de coisa. Se eu falar assim, Pra eu não- ninguém ficar com ciúme, né, dona Ney? se eu falar que eu não vou fazer, porque alguma coisa está errada comigo. Ah, então. Porque, ó, E aí, a gente vai Será que mexendo a abrir massa até essa dar um mesmo? ponto. Então já Não, quase abre. deu ponto. Essa daí tá bonita. pode ser. Então. Quer essa aqui? Então vamos Qual abrir tá essa melhor aqui. pra gente Abre abrir? essa Vamos aí abrir pra essa não aqui. demorar tanto. Então né? assim, aqui eu já tenho essa massa pronta. Ela tem que tá? descansar, Rita? Não, ela não tem que Não. descansar. Você usa ela, terminou Onde eu ali, posso? ó. Já abre. Terminou ali, já abre. Tá. Então ela vai ficar nesse ponto aqui. Deixa que eu Então, aí eu tenho aqui uma Vamos assadeira. fazer força. A gente vai abrir um pouquinho aqui, só para demonstrar, tá? Porque a gente já tem uma prontinha ali, Tá. tá bom? Assim, eu não tô fazendo essa força, até porque o pessoal daqui já sabe, as minhas alunas sabem. Eu fiz uma cirurgia, então eu não tô podendo fazer muita força. Tá certo. Posso fazer um agradecimento? Mamãe falando cuida em nisso? todas as situações, Eu né? posso falar só um Claro, agradecimento? Não sei se o pessoal está assistindo, mas eu queria muito agradecer a equipe de médicos, de enfermeiros, de auxiliares de enfermagem, da UTI, do hospital que eu fiquei, que eu fiquei 10 dias na UTI. É mesmo? Teve uma complicação? na Tive cirurgia? bastante complicação. Olha só. Então eu queria aqui de público agradecer a eles. Se não fosse por eles, hoje eu não estaria aqui. Tá? Então eu queria agradecer muito a eles. E mandar um beijo para todas as minhas alunas que estão torcendo por mim, o pessoal de Pinheiros, o pessoal da Moca,
Tá todo mundo torcendo E a gente fica muito feliz que eles foram maravilhosos e que você tá aqui com a gente de novo. Graças a Deus. Tem que agradecer a eles porque eles foram demais e por isso que eu tô aqui hoje. Tá Senão certo. não estaria. Que bom, né? Deu tudo certo. a gente Deu fica tudo feliz. certo. Então, ó, a gente vai abrindo assim. Vai abrindo assim, se quiser, ó. pode usar o rolo, Você vai abrir Não na é mesa. legal, eu não não é faço, legal. não é legal? Não, Eu essa faço massa assim. não é legal. Se É. você quiser, você pode até dividir em pedaços E vai E abrindo. e vai abrindo, ó. Vai montando um Vai quebra-cabeça de montando massa. isso, ó, vai Tá. montando. Você tá vendo? Tá mostrando aqui? Mas você já trouxe uma pronta. Pronto, aí abriu, Leva preencheu pro forno. tudo, levou pro forno. Tá aqui, tá? E aí Ela a gente fica tem um parecida creme. com aquela massa podre de torta? Isso, exatamente. Tá. Exatamente, tá? E aí a gente vai fazer um creme para Vamos lá. colocar aqui, tá? Então o creme a gente vai levar tudo à panela. Trazer Eu sei a que essa panela pra cá. gourmetização da pergunta que eu vou fazer agora não é uma coisa das culinaristas mais das antigas, né, dona Neide? Porque o lance era fazer grande pra família inteira, na travessona. Fácil. Quanto maior a travessa, melhor, né? Mas essa tortinha também dá pra fazer mini Dá. torta, se quiser? Na verdade, a princípio, eu tinha tido a ideia de fazer mini tortinhas, Ah, né? Você sabe que eu gosto muito das miniaturas. tá. Então, eu pensei assim, vou fazer as mini tortas e vou levar. Mas, aí o pessoal falou assim, não, mas tem que ser bem como a sua mãe faz. Então tá, então vamos fazer Voltar às origens. a grande. Então dá pra fazer as pequenininhas Dá se pra quiser. fazer, Rende dá pra quantas, fazer. mais ou menos, essa receita? Né? Olha, eu nunca fiz ela pequenininha, mas deve render bastante, tá? Porque, olha, ela rende uma massa, Grossinha até, né? ela é Bem alta. grossinha, alta, e ela rende bastante, tá? Então eu vou misturar os ingredientes aqui. Então eu misturei aqui aqui o amido, o leite condensado e as gemas. Tá. Vou levar isso ao fogo, certo? Certo. Deixa eu A ligar gente vai aqui pra levar aqui. Não vai dar tempo da gente engrossar ele você. totalmente. Se quiser, eu fico mexendo pra você enquanto Tá. você vai montando. Você quer que eu mexa? Então a minha mãe Isso, mexe. dona Neide, Fica boa. aqui. Você já conhece o ponto, não tem Sim, uma chance sim. de errar, Então, né, dona a Neide? gente Fica vai comigo mexer aqui. Fogo e alto, esse- médio, baixo? Como é que você quer? Médio. Pode por médio. Alto vai A pegar. gente vai mexer aqui até ele engrossar. A gente Tá. vai mostrar o ponto. E Mas aí você já trouxe um pronto. já trouxe um pronto. E E, o aí é ponto o qual que é? seguinte, é um ponto bem grosso, bem cozido, Tá. tá bom? Só que assim, tem que misturar o creme de leite. Ele entra pior, o creme de verdade, esse é um creme de confeiteiro. Que da confeitaria tradicional é um creme de confeiteiro, tá? Mas a forma que ela faz, a gente tem que engrossar aquele creme, deixar ele esfriar totalmente e aí acrescentar o creme de leite. Tá. Tá bom. Então a gente vai mostrar o ponto, mas a gente não vai poder misturar o creme de leite aqui. agora, Entendi. porque ela vai estar quente. Aqui já tá misturado? Então ou você vai aqui já misturar está ainda? misturado. Ah, tá bom. Aqui tá prontinho, tá? Deixa eu ver a consistência, como é que ele fica depois de misturado. Ó, Nossa, que delícia, gente. tá? Aqui a gente bonito. tem uma receita. Para essa massa vai ficar daquela forma. Tá. Se lá em casa a pessoa quer, eu queria um pouquinho mais de creme, quero um creme um pouquinho mais alto, faz uma receita e meia de creme. Ah, tá Você bom. me arruma uma vasilha? Você quer um pouco mais molhadinho pra mim que uma tirar vasilhinha? essa... Que a gema Tem ficou... aqui, ó. Tem aqui. que a gema ficou parada. Né? Então assim, quero um creme um pouquinho mais Capricho, né? altinho, É, quero uma isso não quantidade fica maior enrolado. de creme, Ah. faz uma receita e meia. A Também dá consistência certo. do creme é tá? maravilhosa mesmo, hein? Também dá certo. Combina com qualquer fruta que eu quiser fazer essa torta, porque tem Combina. pergunta pra você já, o Frank, por exemplo, ele tá perguntando se pode colocar menos açúcar, eu acho que ele tá falando da massa. E se fica boa com pêssegos, por exemplo. Fica. Fica. Fica assim. Pêssego dá pra fazer com abacaxi ou Sim, solta sim. muita água? Olha, Solta o muita abacaxi, água, eu acho. o abacaxi, se for colocar, coloca o abacaxi Em em calda. calda. E antes de colocar em cima do creme, como nós vamos colocar os morangos, seca ele com papel toalha. Tá. Não deixa ele úmido. Tá. Então deixa ele secando bem e depois coloca em cima do creme. E muda o sabor da gelatina daí E pra muda o gelatina sabor que da você vai gelatina. fazer. Sim, sim. Tá. Ele tá bom? pedindo pra mandar um beijo pra dona Hilda, que tá ali do lado dele, a mamãe dele. Um beijo Dona Hilda, pra um você, beijo. viu? Um Pra beijo você pra também. todas as mães, inclusive, todas as né? mães. Exatamente. Mães A e avós, né? É, todas. A avó que é Ó, mãe duas vezes ainda, Ó né? o creme É, com colocando certeza. aqui na massinha. Nossa, que bonito esse creme.
A Márcia tá dizendo que voltou à infância aqui, que a mãe dela também, datas especiais, fazia essa torta. Beijo pra sua mamãe também, viu, Márcia? Falei que tinha um monte de gente que ia conhecer essa Márcia. receita. É, a Márcia Guidúcio, uma querida, tá sempre com a gente aqui. A Cris tá dizendo que é fã de não sou fã de morango, mas essa torta tá um escândalo de linda. Ah, não dá pra ficar de fora dessa torta mesmo não, viu, Cris? Maravilhosa. Ó, então eu tô espalhando o creme aqui. Então se quiser mais molhadinha, com mais creme, faz uma Mais receita e creme, meia. faz uma Pode receita e aumentar meia, um tá? pouquinho mais para Tá. ser mais A Mônica rápido. quer saber quanto tempo de forno, eu acho que eu não perguntei pra você, Uns 30 Rita. minutos, mais ou 30. menos. 30 minutos de forno. A 200 graus, Tá, tá? ok. A Helena aqui, ai que lindo ver esse encontro de gerações, saudade das minhas avós. Ah, fofa, beijo pra você, viu, Dá Helena? muita saudade da minha mãe mesmo. Feliz Dia das Mães. Essa receita é da sua mãe? Não, Não? não. Eu fiz, ela ainda era viva e prestar, né? Mas eu aprendi, não sei nem quem me deu. Mas eu continuei fazendo e fiz sempre. E fez gerações com ela aí, Mas, né? sim, Que sim. delícia. Agora Próximo vamos passo, colocar o Rita. morango. Ah, o morango é antes da gelatina. Antes da gelatina. Ó, Se eu colocar ele cortado, ele solta mais água ainda, né? Isso, Então eu é não legal gosto, colocar ele é. inteiro? então, assim, nas padarias, confeitarias, o pessoal faz com ele cortadinho, né? Faz aqueles desenhos e tudo. Dá pra fazer também. Mas assim, como a minha mãe faz sempre Sempre desse fiz jeito, assim, né? então a gente Aprendi colocou assim, eles em acabei A gente fazendo segue a sempre. tradição, né? Sim. E aí a parte de forno é só essa da massa, o resto é só na geladeira, Só né? na geladeira. Tá. Tá? Dá pra fazer no refratário de vidro se quiser, né? Aquela ali foi feita numa forma desmontável. Ah, de fundo falso. De fundo falso. Então aí eu pude tirar ela e colocar ali, tá? Essa aqui, por exemplo, essa aqui é a mais tradicional da minha casa. Porque aí a minha mãe fazia aqui, porque não existia essas opções de formas, forno, né? Quando eu vi essa existia. forma, já tratei em comprá-la. porque ela Você Aí- virou, né? Oba! Quando a gente ia comer, era direto da assadeira Direto mesmo, da ia assadeira. tirando os pedaços e comendo, tá? Então Que hoje delícia. a gente tem essa opção. Muito bom. E aí no Tá? final é só fazer a gelatina como manda Aí a embalagem? a gelatina a gente vai fazer conforme instruções da embalagem Uhum. e vai deixar ela ficar nesse ponto aqui, tá? Que não é nem mole e nem aquela gelatina dura Precisa que a nem pegar gente... aqui, né? Não, não. Tá. A gente, eu trouxe ela para mostrar, mas é conforme as instruções da embalagem, Tá. tá? E aí a gente Pode leva um abaixar um pouquinho pouquinho a pra mim, geladeira, por favor. Esse fogo ele é assim, é 880, né? De repente ele aparece. É porque já está engrossando. leva já um tá pouco a fervendo. geladeira Aí, e ela vai ficar com esse aspecto de clara de ovo. Que tá começando a Ó, endurecer. tá começando a endurecer. E vai jogando aos E pouquinhos. vai Pode jogando, desligar pode já. até jogar por cima ligar? do morango, Oi, Rita. ó, tá? Então, ó, vai jogando e completando toda ela por cima do creme. Pode pôr aqui na beiradinha, ó, tá? Ó. E aí depois ela vai toda se juntar e a gente vai levar pra geladeira e ela vai ficar desse jeito. Ai, que delícia. Tá bom? E fica daquele jeito maravilhoso ali Isso. agora. Coisa boa, gente, ó. O Marquinho Agora- tá dizendo também que tá adorando a aula com a Rita e a mamãe dela, Dona Neide. Maravilhosas. Beijo pra você também, viu? Deixa eu ver, só mostrar o ponto aqui pra vocês. Começou a grudar um pouquinho. Ó, É, deu uma grudadinha que esse fogão, ele não é ele, brincadeira. De viu? repente ele... De repente ele surge, né? É. Então, ó, dá uma olhadinha no ponto que ficou, Ai, que perfumado esse creme. tá? Muito bom. Ó, Pode colocar um pouquinho de baunilha, se quiser? Pode Uma sim. gotinha de baunilha. É que na tradicional não tem, Não vai, então, mas se quiser pode colocar. Esse é o ponto. Então bem esse é o grossinho. ponto. Isso. Deixou nesse ponto, deixa esfriar, E acrescenta o coloca o creme, creme de leite. Tá bom. Tá certo? Vamos comer Vamos então? provar? Ai, que delícia! Posso Chegou tirar aquela hora um programa? boa! Chega, querido! Chega mais, Gabi. Eu quero saber o seguinte, enquanto a gente vê umas fotos fofas de vocês se dão bem na cozinha quando vocês se põem a fazer coisas juntas? Às vezes a gente briga. Porque tem mãe e filha que briga na cozinha, não tem? Não, às e é vezes a normal. gente briga. Às vezes a gente briga. Sempre dá se eu alguma falar, coisa. Se eu falar aqui que eu nunca brigo com ela, É mentira. quando eu chegar em casa, vão falar assim, você mentiu. Você mentiu, porque eu já vi! Você mentiu, porque você briga com Sempre. ela quando ela esquece alguma Isso coisa. é muito normal. Olha lá, olha eu Engraçado. pequenininha, no colo da Quem é minha irmã. você? Você é o bebê? Eu sou o bebê É o no